estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre lixo tóxico. Os nossos convidados são Gustavo Souto Maior, coordenador do Núcleo de Estudos Ambientais da UNB, e André Sinotti, especialista em regulação e vigilância sanitária da Anvisa. A Somália é o país africano com a maior costa litorânea. São mais de 3.000 quilômetros de extensão. E é exatamente nas praias do país que mora o perigo. Além da biopirataria, a população tem que enfrentar muitos outros problemas. A Somália vive uma crise absoluta. Mais de 3 milhões de refugiados já deixaram o país. Guerra civil, seca e miséria total determinam as condições de vida da população. Somália é um país que nunca foi colonizado totalmente por ninguém. O próprio Estado está esfacelado, as instituições hoje estão muito poucas atuantes, né? E tem uma verdadeira guerra civil em curso ainda. La verdad que ahora mismo es un país que está sin control. Tú puedes entrar en cualquier punto de la costa de Somalia, ¿quién te va a decir que no? ¿Quién te va a decir que a dónde vas y tal? Y la corrupción ahí es máxima. Há décadas, a costa da Somália tem sido usada como depósito de lixo. Há relatos ainda de acordos entre empresas internacionais e traficantes para enterrar o lixo nuclear em terras somalis. Além da falta de fiscalização costeira, a questão financeira é fator determinante para que a prática continue. A estocagem do lixo tóxico num país do primeiro mundo hoje custa entre 250 a 300 dólares a tonelada. Num país africano, sabe quanto custa? 3 dólares. Então o problema, infelizmente, é financeiro. La verdad es que, bueno, es muy fácil para algún dirigente de aceptar, o incluso sin ningún conocimiento del gobierno de ahí, aceptar que se hace un agujero para poner X toneladas de eyecto, de basura radioactiva u otra. Es muy fácil de llegar a este extremis cuando no tiene absolutamente nada, que son gente que vive con menos de $1 al día. Entonces es muy difícil decir que no. Na região onde o lixo é despejado, quem sofre mesmo é a população carente. Anomalias, feridas, náuseas e má formação fetal são apenas alguns dos efeitos que o lixo provoca na população. Se você sabe, as novas ameaças globais hoje estudadas por todas as faculdades e por todas as nações leva à extrema pobreza e as ameaças à ecologia como sendo armas de destruição em massa. A pobreza mata pela fome e as armas químicas e nucleares, mesmo não sendo uma arma de detonação, quando contamina a população, mata do mesmo jeito com radiação. Esse é um problema que a gente quase enfrentou aqui no Brasil, né? Foram 2 contêineres que chegaram, isso que chegou ao nosso conhecimento, e foram mandados embora os que tinham lixo tóxico. Como é que você vê essa situação, André? Na época até depois se descobriu que era o próprio brasileiro que estava mandando lixo para o Brasil. Para o Brasil mesmo, né? Quer dizer, não é o inglês que estava mandando para cá. Mas isso eu lembro que na época eu fui pesquisar alguma coisa sobre o assunto, é porque a indústria de reciclagem no Brasil estava com baixa quantidade de material que conseguia arrecadar no país, então estava arrecadando material de fora, só que por má fé se mandou um contêiner que continha até resíduo de serviço de saúde, resíduo que não teve uma coleta seletiva de forma adequada, né? Então houve uma falha nesse processo e se deixou chegar no país. Gustavo, eu queria saber a respeito da Convenção da Basileia, que é um tratado internacional para que não se envie exatamente o lixo para outros países. Até onde esse tratado funciona? Não, eu acho que depende muito da fiscalização das próprias nações, dos próprios países, e de impedirem que venha. Como o André pontuou aqui, foi o próprio brasileiro, não sei de onde, que mandou contêiner para cá contendo lixo tóxico, lixo perigoso. Ou seja, cada nação, ao país, impedir isso aí. E tem uma legislação também que puna fortemente quem aceitar algo desse tipo. A nossa legislação atual, a Lei 12.305 do ano passado, ela é muito taxativa disso aí. É proibido e tem uma série de sanções se houver. Então, para cumprir, porque é muito fácil querer burlar isso aí, pintar um contêiner, dizer que tem um monte de rosa lá dentro, e quando a gente vai ver, tem lixo hospitalar lá dentro e mandar para outro país, né? Então, tem que os próprios países exercerem uma fiscalização adequada para cumprir essa Convenção de Basileia. André, embalagem de agrotóxico, até algum tempo atrás, ela não era considerada tão perigosa como ela é considerada hoje. Por quê? E a gente está avançando na questão ambiental? Sim, o que é isso? Estamos avançando, né? Eu acho que o perigo, né? O risco em relação a esses produtos
está sendo mais conhecido pela população e porque utiliza. Em relação especificamente aos vasilhames de agrotóxico, né, já tinha, antes dessa nova lei, 2035, já tinha uma logística reversa do recolhimento dessas embalagens, que inclusive está sendo usado como exemplo para implantar outros tipos de logística reversa de outros produtos, como por exemplo eletroeletrônicos, lâmpadas, etc. Pilha, bateria. Né? Então é algo que já tinha sido implantado, funciona muito bem, né? Porque você tem o agricultor, ele não compra o agrotóxico em qualquer lugar. Então, no local onde ele compra, ele leva a vasilha de volta, né? Em vários pontos, ele devolve e aí ele faz a tríplice lavagem, devolve, quer dizer, aquela embalagem vai ter um retorno, né, para ter uma destinação adequada. Mesmo então, se for reutilizada, né? Porque como ela foi utilizada com um produto muito tóxico, então ela não pode ser reutilizada. Nem mesmo por outro agrotóxico? Não, porque quando ele for comprar um novo agrotóxico, vai ser uma nova embalagem. Né? Então, aquele frasco que ele utilizou, ele vai devolver, né, para ter o destino adequado. Quando ele for comprar um novo, ele deixa aquele velho e compra um novo, né, para ter o destino adequado, porque aquilo ali está contaminado. Não dá para você ter um novo uso. O problema que a gente tem no Brasil, muitas vezes, é de a pirataria dos agrotóxicos, principalmente na fronteira, onde você compra aí vários produtos que não são registrados na Anvisa, na agricultura, no meio ambiente, né? E aí esse também é um perigo, porque você está contaminando o meio ambiente com produtos que não são recomendados, né, a utilização conforme os estudos adequados, ou o pessoal usa de forma errada. Então tem outros perigos também, além do vasilhão e do agrotóxico nesse caso. Ponto, André colocou também muito importante a questão da informação, ou seja, quem está usando o agrotóxico, quem está manipulando com aquilo, tem que ter informação de como deve se vestir, né, dos equipamentos que deve usar, porque muita gente, muito agricultor desconhece. Não só na agricultura, né? No hospital, na usina nuclear. Tem a informação de que aquilo ali é algo perigoso, que você tem que se comportar de uma forma diferenciada ao manipular aquilo ali, tem que se vestir, ou seja, se proteger de uma forma adequada. Então a informação é vital. Isso tem um programa que a Anvisa faz parte do PARA, que é o Programa de Avaliação de Resíduos de Agrotóxico, que divulga os alimentos, tem análise em cima de vários tipos de alimentos para ver quais são os alimentos que têm presença maior de agrotóxico. Né? Então, antigamente você tinha muito perigo que se falava do morango, do tomate, outra época se falou do pimentão. E hoje são quais, André? Então, a última vez que eu ouvi falar tinha o pimentão, que era um dos mais perigosos, assim, era a batata, né? Então tem vários assim que as pessoas têm que estar em contato, assim, procurando informações, né, para saber, né, quais são os alimentos de maior risco, né? E agora, como foi comentado pelo Gustavo, quem mais sofre com agrotóxico é o agricultor. Né? Porque é ele que está em contato direto com o produto em si. Né? Gustavo, eu queria saber de você a questão lixo nuclear. Né? A gente tem 2 usinas aqui no Brasil, nucleares, fala-se da possível implantação de uma terceira. Você acha que existe essa real necessidade? A gente sabe lidar com as que a gente tem? Eu acho que o mundo está mostrando aí uma série de exemplos do perigo que esse tipo de energia, recentemente, né, tivemos agora no Japão mesmo, e, enfim, e aqui no Brasil tiveram alguns episódios, obviamente, bem menores. Eu não sei, eu não saberia te dizer com precisão se existe necessidade do ponto de vista energético para a gente ter uma nova usina. Eu sei que nós temos uma situação do ponto de vista de matriz energética no Brasil muito folgada, porque nós temos uma parte hidrelétrica muito grande, a parte de rios e tal. Então, agora tem que ver, se for construir, tem que tomar muito cuidado, porque é um tipo de material altamente poluente, altamente prejudicial à saúde, ao meio ambiente, ou seja, qualquer vazamento a gente tem que ficar muito atento. E ter, obviamente, situações que implicam a população sair de perto logo, se houver um vazamento, planos de evacuação, enfim. Agora, se existe essa necessidade, eu, sinceramente, como cidadão, eu diria a você que, se eu tiver que responder aqui, não precisaria da terceira, não. Você concorda, André? Eu penso assim, que tem que ser uma coisa muito bem estudada. Porque, realmente, né, os casos de acidentes que aconteceram
em países desenvolvidos. Teve acidente nos Estados Unidos, teve acidente no Japão, teve acidente na Rússia. Subdesenvolvido, ninguém está... Então, são coisas que a gente tem que aprender, quer dizer, que se vê se há necessidade, porque, afinal de contas, o país está desenvolvendo, o consumo de energia cada vez aumenta mais, então temos aqui uma matriz energética, né, folgada à base das hidrelétricas, mas também tem a termoelétrica, tem a energia eólica, né? Tem outras fontes que têm que ser buscadas. Eu acho que seria uma questão de último caso, né? Porque a gente vê que o rejeito radioativo é muito perigoso, é muito problemático, porque é um rejeito que ele demora aí dezenas, centenas de anos. No caso, por exemplo, específico que você comentou em relação à Goiânia, o Césio 137 ele tem um tempo de meia-vida de 30 anos, quer dizer, aquela concentração inicial que você tinha lá em 87, 87, depois de 30 anos ele vai cair pela metade. Ou seja, então, a gente tem mais 5 anos até ele cair pela metade. Isso, quer dizer, vai demorar centenas de anos até que aquele rejeito não seja mais considerado perigoso. E é uma coisa que vai ficar aí eternamente. E não tem tratamento, tem que ficar... não tem tratamento. Espera. Tem que esperar. O tratamento é a espera. E nós queremos saber o que você está fazendo para preservar o meio ambiente. Confira. Eu tenho um bebê, toda a água que a gente utiliza na banheira, a gente usa depois para limpar a casa. Eu acho que a água é um bem que daqui a pouco a gente vai pagar muito caro por ele. Hoje a gente não dá valor no que a gente tem, mas depois ele vai estar tão caro como o petróleo. Não jogar lixo na grama, né? Na hora do banho toma com menos tempo, né, para não desperdiçar. Eu olho, eu separar ele, não jogar ele nem na pia, nem no lixo, colocar ele, sei lá, num potezinho, separar ele. Onde eu trabalho já tem uma separação já específica, né, de plástico, vidro, papel, a gente procura dentro daquela correria que a gente anda, colocar no lugar certinho. E vocês? O que vocês fazem para preservar o meio ambiente, André? Até essa semana, coincidentemente, a gente mora num condomínio residencial e a gente conseguiu implantar lá uma coleta seletiva, onde esse material vai ser encaminhado para um grupo de catadores que vai encaminhar para reciclagem. Agora, a gente vê que a gente tenta fazer alguma coisa, né, mas muitos dos materiais que a gente quer reciclar, muitas vezes acabam não sendo reciclados porque falta uma indústria, né, que faça essa reciclagem. Mas eu acredito que com essa nova mentalidade das pessoas, você está se criando um mercado para que os empresários implantem essas indústrias de reciclagem. É um lixo. Gustavo. Bom, eu tento alertar os meus alunos da Universidade de Brasília em relação a essa questão, ou seja, dou aula sobre isso, mostrando a importância de cuidar da questão ambiental com muito mais carinho do que a gente cuida hoje em dia. E em casa eu tenho 3 menininhas, uma de 4 e gêmeas de 2 anos e 3 meses. E elas tomam conta, então, eu procuro, pelo menos a mais velhinha, a Letícia, ela já começa a ensinar ela, a mostrar para ela a questão da água, e ela já começa a chamar a atenção da gente. Ó. Então, essa questão que eu acho que é fundamental. A educação, principalmente, já que nós que já somos meio burro velho assim, é mais difícil a gente mudar a nossa mentalidade nas crianças. Isso aí. Eu gostaria só de complementar, porque em relação a essa lei que a gente comentou tanto, né, o Ministério do Meio Ambiente está coordenando grupos de implantação da logística reversa, que está colocado na lei, então de pilhas, baterias, produtos eletroeletrônicos, lâmpadas fluorescentes, os embalagens de agrotóxicos. Inclusive a Anvisa coordena um grupo relacionado ao descarte de medicamentos pela população. Então, que assim, são grupos que estão discutindo a logística reversa desses produtos e que a tendência é que a partir do ano que vem a gente já tenha procedimentos para fornecer para a população, né, a informação de o que fazer com esse tipo de produto. Então, por exemplo, um eletroeletrônico na sua casa, o que você faz? Hoje em dia, cada um, você pode ter alguma loja que receba, mas você vai mandar para o lixo. Então, a partir do ano que vem, a gente vai ter informações mais específicas para fazer o que fazer com cada um desses tipos de produtos, que vai auxiliar bastante, né, a relação do meio ambiente, para os catadores. Né, eu acho que isso vai ser bastante importante. Bom, nós vamos aguardar, então, essa iniciativa de vocês. Queria agradecer a presença de vocês. Gustavo, muito obrigado. André, muito obrigada. E o nosso programa fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com o meio ambiente por inteiro. Até lá.